Excelentíssima presidente, colegas vereadores, vereadora Calícia, quem nos acompanha através do site, através da rádio, bom dia. Luizinho, só para ressaltar com relação à questão das emendas impositivas, e o prefeito deve saber, e o senhor jurídico sabe, que isso é um crime e que o mesmo poderá ser cassado por não cumprimento do orçamento. O orçamento este, individual, chamado de emenda impositiva, e que em vários momentos não estão sendo cumpridos. Então, quero só alertar o Executivo de que nós temos a prerrogativa, sim, de fazer essa análise, e ele está sujeito à cassação por essa Casa de Leis, por não cumprimento do orçamento aprovado por nós aqui. Também gostaria de enfatizar com relação ao campus do Instituto Federal, solicitação minha da vereadora Calícia, que está apoiado através do ex-vereador Marcos Paes, que hoje é docente dessa instituição, no Polo de Coxim, e pelo fato de ser um agente político, também se preocupa com o nosso município, entende da nossa demanda, e está fazendo uma luta em parceria conosco para a vinda de um polo do Instituto Federal para São Gabriel do Oeste, e nós sabemos dos nossos índices de necessidade de capacitação do nosso jovem, da nossa população, e isso se faz muito necessário. Então, quero agradecer a parceria com o vereador Marcos Paes, um docente, e se não, um dos maiores estudiosos da educação do nosso município, que hoje é pós-doutor, e é muito comum você ouvir chamar pessoas de doutores, mas que tem pós-doutor e talvez doutorado, são pouquíssimos. Obrigado, Marcos Paes, pela parceria. Na sequência, estarei marcando uma reunião com as pessoas responsáveis, tanto eu quanto a vereadora Calícia, bem como o Marcos, para tratar do assunto. Eu quero aqui parabenizar o Executivo por ter encaminhado uma reposição infracionária para os funcionários, bem como um pequeno aumento, 2,70 e poucos %, mas que é importante. É importante porque nós já tivemos governos onde não tivemos nem reposição infracionária. E nós, enquanto funcionários públicos, falo por nós, por eu também ser lotado na Secretaria de Saúde do nosso município, em momentos de alguns gestores, nós não tivemos nem reposição infracionária. E a alegação é de que não tinha recurso. E é um absurdo, e era um absurdo à época também, esse entendimento. Ou seja, uma desvalorização para com os profissionais do nosso município, que é de fato quem toca o município. O gestor, ele está só de passagem, mas nós, efetivo, nós não, nós estaremos talvez aqui até fim dos nossos trabalhos, né? Ou por aposentadoria, ou por outro motivo. Então, é importante que nós, enquanto funcionários públicos que somos, não deixamos isso esquecido. Tem prefeito que passou no nosso município e não fez nem a reposição infracionária. E quero parabenizar o prefeito Jefferson no que se refere a isso. Agora está fazendo uma pequena reposição, bem como um pequeno aumento, mas também já fez, outrora, aumentos maiores. Então, quero parabenizar o Executivo por tanto. E também não podemos deixar de ressaltar a importância de um auxílio alimentação, que é pequeno aos olhos de alguns, mas que para algumas famílias faz uma diferença enorme. Saindo de 150 para R$200, significa um incremento de 30 e poucos %, isso ajuda, com certeza ajuda, principalmente aqueles que menos ganham. A importância de termos um plano de saúde, e também não podemos esquecer de que tivemos prefeito que cortou isso aí, e que agora se coloca como pré-candidato, mas nós, enquanto funcionário, enquanto cidadão, enquanto legislador, não podemos deixar de esquecer disso aí. E como faz diferença na vida da nossa sociedade. E ouvi o vereador Fernando falando da inércia. E como é. E não só do setor de manutenção. E eu gostaria de elencar com relação à saúde. Eu que estou presente nesse setor, talvez muito mais do que alguns, e temos aqui o doutor Clodoaldo, que esteve junto conosco ali no Hospital Municipal, e que hoje já não está mais na rede, é uma pena, uma perca enorme para a nossa sociedade, para a nossa população, que é um exemplo de atendimento em pediatria, não só em São Gabriel, na região norte e no Mato Grosso do Sul. E eu gostaria de elencar alguns serviços que foram construídos ao longo de décadas, e que muitas vezes essa inércia justifica por conta de não instalação de serviços, principalmente em saúde. E eu gostaria de ressaltar aqui, o SER foi construído num determinado governo,
que é o Centro de Especialidade de Reabilitação, especializado em reabilitação. Se você quebrou, se você tem alguma lesão neurológica, você vai ser tratado lá. O SAD, que é o Serviço de Atendimento Domiciliar, que atende essas pessoas que estão acamadas em suas residências. O SAMU, que é um serviço de urgência. O CAPES, que está instalado hoje aí. A oncologia, que como foi diagnosticado com precocidade, o serviço de oncologia instalado em São Gabriel do Oeste, e nós diagnosticamos várias pessoas com câncer. O CEL, que está o Frederico aqui, que trabalha no setor, onde proporciona atendimento odontológico, principalmente no que se refere a canal, entre outros serviços mais especializados. No governo, que eu cito, foram construídos 6 ESF. A ampliação do Hospital Municipal se deu nesse governo. Não foi em governo posterior, foi nesse governo. Pode ser que a inauguração ocorreu em determinado governo, no posterior. Construção do laboratório do nosso município, as casas do Flor do Cerrado, inclusive, gostaria de citar também. Centro de eventos, que talvez foi instituído nessa época, parque aquático, CACEMES para os funcionários, ou seja, e aí eu começo a analisar o governo que está aí há 8 anos, e eu procuro o serviço de saúde que eles colocaram em São Gabriel do Oeste. E pouquíssimos eu encontro. Pouquíssimos. Então, quando fala da inércia e eu olho para a saúde, eu enxergo o quão nós estamos atrasados no que se refere ao atendimento. Eu posso citar, nós realizamos em São Gabriel do Oeste cirurgia de coluna, cirurgia de oncologia, que é muito comum você encontrar cidadão por aí com a bolsinha do lado, se humilhando, atrás de um tratamento em Campo Grande. E ontem eu tive presente com um colega nosso chamado Ivo, e que se faz anos e anos aguardando um procedimento, mas nós não temos serviço de urologista. Ou seja, é só para demonstrar o quanto essa inércia tem prejudicado. Quando você percebe, nos dias de semana, as pessoas nos procurando por conta de uma rifa para auxiliar num tratamento, é porque nós estamos deixando a desejar. Nós estamos deixando de fazer uns investimentos necessários em saúde. E o entendimento tem que ser de investimento e não de gasto. E muitos governos enxergam isso como gasto. E que, infelizmente, acomete hoje parte da população. Como a falta do serviço de urologia, bem como outros. Essa semana mesmo eu presenciei duas ações, 2 ou 3, beneficentes em prol de tratamento de paciente. E o que nós estamos fazendo? Adquirindo veículos. Para quê? Desovar paciente em Campo Grande. É muito comum. E eu estive um dia desse analisando um relatório do hospital, onde um determinado mês foram transferidos 60 pacientes em vaga zero para Campo Grande. Ou seja, a nossa resolutividade está péssima no que se refere à saúde. E depois citado todo esse serviço colocado, eu analiso o governo que está aí há 8 anos aproximadamente, e eu não vejo não vi e não tem a implantação do CTI, que é algo necessário, fundamental. E nós vemos o nosso paciente se batendo de madrugada, 2 horas da manhã, dentro de uma van, para fazer hemodiálise em Campo Grande. E depois de todo esse serviço implantado, não conseguiu ampliar nada do que se refere. Uma luta nossa era a implantação de um PAN, onde o vereador Luizinho, Wagner e Fred conseguiu uma emenda de R$1,5 milhão, do qual o executivo falou que não era prioridade, e pediram para que retirasse a emenda para essa finalidade. Então, nós precisamos urgentemente trabalhar com políticas públicas voltadas para a população. E aí, algumas pessoas nos citaram agora aqui, o Fernando principalmente, de que nós estamos no ano político. E é importante deixar aqui elencado o quão é importante nós termos um país democrático. E nós, vereadores aqui eleitos, nos reunimos. E descontente com a forma de governo que está colocada aí, não é com a pessoa que ali está, mas a forma de gestão. E quando eu cito todas essas demandas aqui, e olho para essa inércia, entendo que vários setores estão assim mesmo, nós nos colocamos à disposição de construir um grupo que tenha como prioridade o ser humano. Onde o asfalto não pode ser a prioridade número 1, em detrimento do acometimento, da morte de um paciente por falta de estrutura na saúde. Isso acontece com muita frequência, com certeza acontece. Quando esses pacientes estão há mais de ano aguardando na fila de espera de uma cirurgia, e quantos se perderam por aí, por falta de não realizar esse procedimento, nós estamos priorizando o setor de infraestrutura e não o ser humano. E isso é ruim. Então, estivemos reunidos, sim, Fernando, Wagner, Fred, Suelen, Tozeto, Rogério e eu, Ramão. E entendemos que nós precisamos, sim, construir um modelo de governo, um projeto de governo que tenha como prioridade o ser humano.
E nós fomos buscar parceiros lá fora. Como eu citei Marcos Paz aqui, que hoje trabalha em prol de São Gabriel, mesmo não estando em São Gabriel de fato, exercendo sua profissão, está em Coxim, mas que também não deixa de pensar em São Gabriel. E nós procuramos Leucir Montanha, Odair Júnior, Dr. Oswaldo, o Rosmar, Marcos Paz, o Ângelo Mendes, o Adão Rolim, foi convidado o Dr. Clodoaldo, está presente aqui também, acho que não pôde estar no dia da reunião, mas que nós buscamos vários apoios lá fora para implementarmos um projeto, um programa de governo que tenha essas características. E quem seria o candidato? Não sei quem é o candidato. O candidato é aquele que melhor se enquadrar com o projeto de governo, com o que nós pretendemos ofertar à população. Então, é natural que isso ocorra, e esse modelo de governo é pautado principalmente no que se refere ao ser humano. Com relação a serviços executados, e nós não podemos deixar também de citar, nós temos hoje aqui a construção de uma praça, lá no bairro Fênix, né? Nós temos a construção de uma praça bastante comentada, que é essa do Redondo, algo em torno de 2 milhões de reais, e que a população nos questiona qual que seria aquela prioridade, e comentado com o executivo, e ouvi um dia na rádio, que de repente a minha prioridade, a prioridade da população não são as mesmas dele, aonde ele comentou assim numa determinada rádio. Acho que foi uma fala infeliz por parte dele, mas que retrata de repente o governo que está. Então nós não podemos aceitar, né? Construção do Corpo Bombeiro, governo do Estado. Fora onde vai abrir o SER, Casa Rosa, entre outros serviços, governo do Estado, em parceria com a Câmara. Porque se hoje esse prédio está destinado para o nosso município, é porque a Câmara não deixou passar para uma empresa particular, para uma empresa privada. Por quê? Por entender que não era o momento e que aquela empresa não ofertava o serviço que de fato nós precisaríamos. Com relação ao asfalto, esse aqui é o grande legado do governo que está. Asfalto, isso nós não podemos tirar o mérito dele e do governo do Estado, onde colocou, acredito eu, 50% dos recursos. E quero parabenizar o governo Azambuja, à época, por ser um governo municipalista, o governo que talvez tenha mais colocado recurso nos municípios. Isso nos auxiliou muito. Com relação ao vídeo monitoramento, que também é um ganho, mas isso aqui nós também temos que bater palmas à Câmara. Em especial o vereador Fernando, entre outros, que sempre foi defensor de tal serviço. Com relação ao hospital, uma reforma, e se faz necessário, porque se você visitar o hospital hoje, parece um lixão, pela falta de custeio no que se refere à manutenção. Horrível o hospital. E parece-me que agora haverá, de fato, uma manutenção que se faz necessário. Pista de caminhada, que foi uma novela, devido ao período que demorou-se para a conclusão. Muito obrigado.